Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por hoje, dia 6 de janeiro de 2025, estarmos outra vez juntos, dispostos e alegres para meditar na palavra do Senhor e assim criar uma relação de intimidade sempre mais intensa e mais constante, certo? A nossa meditação está no segundo livro de Reis, capítulo 16, e o versículo de trabalho será o versículo 7. E nele está escrito: E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. Temos aqui um cenário de completa dependência, né? Alguém está se sentindo acuado, o rei aqui, no caso, o rei Acais, rei de Judá, se sente acuado, se sente sozinho, se sente abandonado, né? Se sente oprimido, porque os reis Peca, que é de Israel, e o rei da Síria, Rezim, eles vêm conquistando e vêm caminhando para cima de Judá. Então, no versículo 5 nós temos: Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Ou seja, nós temos um rei acuado, e mesmo não tendo sido vencido, muito certamente porque a mão do Senhor ainda não havia permitido esse tipo de resultado, esse tipo de conquista pelos seus adversários, o rei Acais, que segundo a palavra do Senhor, ele não foi reto aos olhos do Senhor, né? Ele não foi reto aos olhos do Senhor, e diferentemente do seu pai Jotão, ele anda, vamos dizer assim, desagradando o Senhor nas suas ações, nas suas práticas. Ele desagradou tanto ao Senhor, mas tanto, que lá no versículo 3, quando você lê, vai estar registrado que ele próprio sacrificou o seu filho para Deus estrangeiro, ou seja, era um homem que estava com seu coração completamente entregue aos perversos, né? Aos deuses perversos, a malignidade, seu afastamento com o Senhor. E aí nesse processo que ele está sendo, vamos dizer assim, sitiado pelo rei Rezim. Inclusive o rei Rezim, ele retoma a cidade de Elat, né, e coloca ela novamente sobre as posses do rei da Síria. A cidade de Elat, que foi tomada lá atrás, lá desde o tempo de Davi. Depois ele foi perdida, depois de judeus, já um pouquinho antes aqui, já muito próximo do rei de Acais, ele retoma e agora ele perde novamente, definitivamente, nessa cidade. E o que é interessante aqui é que a característica que nós temos aqui é quando nós nos vemos em lutas, né? Nós nos vemos em dificuldades, e aonde é que a gente vai buscar o nosso socorro. Quando a gente mergulha, por exemplo, em livro de Salmos, uma característica bem interessante é ele falar que o Senhor é nossa rocha, nossa fortaleza, nosso refúgio. Então nós temos expressões, afirmações muito vibrantes e muito corretas e muito certeiras sobre a posição do Senhor, que a mão do Senhor é mão de sustento, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos conduz, é Ele que nos alimenta. Ou seja, o Senhor está sempre nos sendo representado e sendo, vamos dizer assim, nos relembrando que nós podemos confiar nele. Diferentemente dele, que sabe que a nossa natureza humana sempre tem tendência a pecado, sempre tem tendência vamos dizer assim, ao afastamento. E aqui não é diferente. O rei Acais vai buscar no rei assírio o seu socorro. Vai buscar o socorro no sentido de ter, vamos dizer assim, ajuda. É o que nós vemos aqui. Mas, no versículo, o interessante é quando a gente vai ver a resposta disso, porque o rei Acais, no pedido de ajuda, ele manda prata e ouro, ou seja, ele está comprando ajuda do rei assírio, comprando sua amizade, comprando relacionamento, né? Ele, assim como às vezes eles compravam até soldados, eles contratavam mercenários para poder travar suas batalhas. E no versículo 9 nós temos que o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para aqui e matou a Rezim. Quanto a esse registro aqui, é importante a gente registrar o que tem lá em Crônicas 28, versículo 21. Lá em 2 Crônicas ele diz assim: Porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. A gente vê que parece um contraponto entre um e outro, porque lá onde nós estamos lendo, diz que Rezim foi a Damasco, venceu, matou o rei Tiglat-Pileser, foi a Damasco, conquistou, matou ali o rei Rezim. Ele fala isso. E aqui ele diz que o rei assírio não ajudou. Mas é no sentido de, na verdade, essa ajuda aqui, acredito eu que está se referindo, é a ajuda
Ele não se tornou um parceiro, ele na verdade ele estava sendo comprado e se torna mais um aperto contra o rei Acabe, porque mostra, vamos dizer assim, que o coração de Acabe está cada hora distante do Senhor, porque ele está inclusive dilapidando a própria casa do Senhor, ou seja, pegando as riquezas da casa do Senhor, das casas do príncipe, tudo entregando pro seu, vamos dizer assim, parceiro de estratégia, parceiro de guerra. Então aqui esse aperto, esse não ajudou, porque se torna uma pedra a mais na vida do rei Acabe. E o que a gente consegue perceber nessa história aqui é onde a gente vai buscar o nosso refúgio, onde a gente vai buscar a nossa, vamos dizer assim, o nosso socorro. Afinal de contas, claramente, nesses tempos de angústias, nesse tempo em que as coisas parecem estar fora de controle, é muito fácil a gente se entregar às vantagens que a vida nos oferece. O pastor Alcides, que é pastor da Igreja Capela Evangélica da Aeronáutica, ele traz uma história bem interessante, que um cidadão, que ele era pastor, mas passava por grande dificuldade. Era um homem temente à palavra do Senhor, um homem, vamos dizer assim, zeloso, mas um homem como todo ser humano, um homem que comete acertos e erros. E ele estava com sua esposa grávida e desempregado. Chega uma certa pessoa, uma outra pessoa que tinha afinidade, carinho por esse pastor, e oferece para ele um trabalho, montar um depósito de bebidas para que ele pudesse tirar ali o seu sustento. E rapidamente aquele homem que era pastor foi e negou. Agradeceu a ajuda, mas negou porque disse que a sua fé, aquilo que ele defendia, aquilo que ele acreditava, o Deus que ele amava, seria uma desonra para aquele Deus. Ele trabalhar em algo que ele, vamos dizer assim, nas palavras, em suas pregações, naquilo que Deus ensina, seria contrário. É mais ou menos desse sentido, ou seja, essas firmezas de fé, ainda mais um homem desse quando estava literalmente em plena necessidade material, claro, sendo inclusive, vamos dizer assim, repreendido pela sua própria esposa, mas ele manteve o seu caminho de fé. E a história sucede que Deus não o abandonou e ele teve socorro durante os tempos depois. Mas um rei como esse aqui não. Ele rapidamente ele vai buscar em qualquer... ele vai buscar em homens, principalmente em homens, o seu socorro. E o nosso socorro, segundo a própria palavra do Senhor, diz, vem do Senhor, quando ele diz, olho para os montes, sempre buscando de onde me virá o socorro. E a palavra de Deus era taxativa para aquele que ama a sua palavra. O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. Então você tem que ter isso na sua mente muito claramente, porque momentos muito difíceis, eles surgirão não só na tua vida, quanto na minha vida. E nós precisamos estar preparados, diferente. O rei Acabe aqui, ele está passando por grande dificuldade, mas principalmente porque ele já andava de forma contrária ao caminho do Senhor. E aí ele só foi piorando. E o pior de tudo isso é que quando ele vai a Damasco, ele olha lá em Damasco a forma dele, ele manda inclusive fazer um altar, diferentemente daquilo que era estabelecido, um altar do Senhor para oferenda, e ele próprio anda oferecendo e tira o altar de cobre, que era o altar de oferenda do Senhor feito no templo, ele tira e passa a fazer os seus oferecimentos dentro daquilo que ele agora tinha como correto. Isso também deixa um grande alerta para a gente, como eu sempre vim falando aqui e ali, cuidado com a forma como nós queremos adorar o Senhor. Cuidado com a forma como nós nos apresentamos e a maneira e aquilo que fazemos ao Senhor, porque por vezes agrada aos nossos olhos, agrada aos nossos corações, mas não agrada a Deus. E claramente aqui Acabe também peca contra isso. Ou seja, ele vai desfazendo várias coisas que foram ditas pelo próprio Senhor como deveriam ser feitas e como deveriam ser celebradas. Ele vai mudando tudo isso, porque o seu coração agora é para agradar a outros deuses. Então, meu irmão, meu amado irmão, cuidado você querer adorar ao Senhor, mas na verdade você está focado em adorar outros deuses quando você permite que as coisas do mundo, aquelas coisas que parecem muito bonitas, muito bacanas, muito agradáveis, mas que não são da vontade de Deus, entre dentro da tua igreja, entre dentro da tua vida, entre dentro da tua casa, fazendo com que você substitua o teu verdadeiro culto, a verdadeira adoração, a racionalidade da tua adoração, né, o teu culto racional, por algo agora que o mundo cria. Tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso. Segunda-feira, vamos dizer assim, que a gente toma como referência de dia de começo de trabalho e que Ele possa nos abençoar e nos proteger. E que Deus nos cuide.